Olá pessoal, meu nome é Márcia Mello, você está aqui no Instagram ou no YouTube para fazer o estudo dessa obra de Anouk Shkorzak, Como Amar uma Criança. Estamos fazendo uma leitura comentada, estamos no item 9. Falamos da aparência, da beleza e a inteligência. Ele é inteligente? Os pedidos amorosos da mãe rapidamente passam para as ordens. Coma, mesmo sem apetite, mesmo sem vontade. Vá para a cama, mesmo sem sono, mesmo que fique 1 hora lá enrolando na cama até dormir. Porque é preciso. Porque você espera que assim ele tenha boa saúde. Então, com isso, o Shkorzak está apontando para uma intenção que nós temos com essas ações. Saímos dos pedidos carinhosos para dar ordens. A criança está crescendo, agora ela tem que obedecer a regras. Nós começamos a jogar um monte de regras e dar ordens para as crianças. Elas têm que comer tudo que se põe no prato. O que a gente está fazendo com isso quando a criança está comendo no seu ritmo? Ela não é lenta, ela tem um ritmo próprio que permite que o organismo dela comunique que está satisfeito. Só que nós adultos já desconectamos do nosso corpo. Nossa mente está desconectada do corpo, nosso corpo está mandando mensagem: olha, você já comeu demais. E a gente continua comendo, porque estamos distraídos, às vezes vendo no celular, vendo um computador, comendo na frente da televisão. Isso era muito comum, né? Agora a gente olha para outras telas, mas a gente colocava as crianças na frente da televisão para comer. Porque senão ela não come tudo. Claro, porque ela está distraída olhando para a televisão e não está vendo o que está fazendo, e está pondo comida para dentro e não está deixando o corpo manifestar a sua saciedade. E começa a desconectar. Quando começa a desconectar, a gente começa a engordar também, porque está comendo demais. Não respeita ali, não ouve, a gente acaba perdendo, literalmente, o corpo ele nos comunica e a gente perde essa sensibilidade de ouvir essa voz interior, essa voz do nosso corpo. E a criança, ela nasce com essa conexão. Ela sabe, o corpo dói, ela chora, ela avisa, ela mamou, tá satisfeita, ela larga o seio, não quer mais. Né? Então não dá para forçar a criança, mas depois que ela vai, o bebê, né? Se o bebê está com vontade de evacuar, ele vai evacuar, ele vai urinar. Né? Ele não tem ainda o controle. Depois a gente começa a ter o controle. A gente começa a colocar horas para comer. O bebê mama livre demanda, ou seja, ele está com vontade, está com fome, ele sente a fome, ele chora e ele quer receber o alimento. Então, ele está com sono, ele dorme. Ele está sem sono e está acordado. E os pais ficam: não consigo fazer ele dormir, né? Balanço e tal. E depois isso começa a mudar. Vem as ordens para que aquela criança aí entre no ritmo do adulto e saia do seu próprio ritmo. E nós fazemos isso com a boa intenção, a melhor das intenções, que é para que essa criança fique saudável. Mas será que isso é um meio saudável de criar nossos filhos? Ele tem que ser, né, belo, saudável. Então não brinque na areia, não tome chuva, se vista, tá frio, coloque o casaco, não ande descalço, não entre em contato com os animais, lave a mão, E todos esses cuidados de higiene são importantes. Vivemos aí uma pandemia, isso acentuou muito, porque realmente precisávamos ter esses cuidados. Mas a criança precisa explorar. Ela precisa ter o contato, né, com o ambiente. Então, é obrigação
do adulto, preparar o ambiente para que essa criança possa explorar com segurança. Então, nós vamos cobrir tomadas, nós vamos cuidar para que não tenha objetos ao alcance da mão de crianças pequenas, para objetos pequenininhos que ela possa levar à boca e engolir, sufocar, ou então possa se ferir, né? Objetos cortantes, objetos que possam cair, quebrar e também ferir a criança. Tudo isso a gente vai cuidar do ambiente para que a criança possa ali brincar de uma forma livre, se movimentar. A criança precisa de movimento para desenvolver a sua inteligência. Isso já está comprovado. Tem estudos hoje, não na época de Korczak, mas estudos atuais que mostram a relação do movimento com a inteligência. Mas Montessori, nessa época, contemporânea de Korczak, ela já falava do movimento. Hoje nós temos comprovação. Mas está tudo conectado. A criança nasceu para, né, nos seus primeiros anos de vida, para se movimentar, para explorar, para conhecer o mundo em que ela vai viver, que ela está vivendo, que ela vai interagir, né? Ela precisa conhecer esse mundo e não o que está nas telas. Então, não é para colocar tela para a criança se distrair, é para deixar a criança olhar para a comida, é para nós adultos olharmos para aquela criança no ritmo dela e resgatarmos os nossos próprios ritmos, os nossos avisos, né, do corpo, as nossas impressões, as nossas sensações, nos reconectarmos para podermos respeitar os movimentos. Isso é que dá a saúde. Então, a criança, ela sente o sabor do alimento, não precisa dar açúcar, não precisa colocar sal, dê o alimento para ela sentir o sabor. O tomate é tão gostoso, sem sal, né? Não precisa colocar a fruta também. Tem gente que coloca, né, açúcar, mel no abacate. Come o abacate sem isso, com ele puro. Sinta o sabor da fruta. Vá treinando esse paladar. A criança, ela não precisa dessas coisas. Ela está conhecendo, ela está desenvolvendo seu paladar. Ela precisa experimentar o alimento no sabor que ele tem. Ela vai mastigar, ela vai engolir, ela vai sentir. Ela vive o momento presente. Ela vive aquela experiência, ela aprende com aquela experiência. Nós já passamos por isso, esquecemos como é que é o processo e dizemos o que não temos tempo, engolimos a comida e perdemos essa grande oportunidade, né, de estarmos ali presente em tudo que a gente faz. E ele coloca: o filho de pais abonados não deve se tornar um artesão. Aqui ele está colocando filhos de pais que têm dinheiro, né, ricos. Não deve se tornar um artesão. Artesão ali é a pessoa que vai trabalhar, né, com coisas mais simples, seria um trabalho de pobre. Então, olha só que situação. Ele não está afirmando, tá? Ele está provocando uma reflexão, é uma questão de uma crítica subjacente na fala dele. Então, a gente tem que entender isso. Desenvolver inteligência. Né, meu filho, ele vai se tornar um médico, um advogado, um engenheiro. Ele não vai se tornar um Helles, né, artesão. E hoje, os artistas, a gente tem valorizado tanto. Por quê? Porque são expressões muito nobres. Toda a profissão é nobre. E nós temos uma sociedade, uma cultura que imprime ali o valor das coisas e vai criando categorias.
vai criando classes, vai separando. Isso aqui tem preconceito, né? A gente pode ver que tem o racismo estrutural aqui presente, que tem machismo estrutural aqui presente, esses discursos que a gente precisa tomar consciência para desconstruir. Como não? E aí, prefere-se, ele fala, lembra que eu falei da crítica? Prefere-se que ele, filho de pais ricos, se torne um homem desorientado e infeliz a ser um artesão feliz, a se realizar. Então, a um músico, a um artista, né, que eram considerados naquela época, né, profissões não tão nobres, mas ele tinha que ser um advogado, ele tinha que ser um médico da família miseravelmente infeliz, mas tinha que ter o status, tinha que ter o dinheiro, tá? Tinha que valorizar o aspecto intelectual. E aí ele coloca, não é o amor pela criança que conta, mas o egoísmo dos pais. Veja que quando a gente impõe a nossa vontade para a criança, não é a criança que importa. A gente diz que é pelo bem dela, mas não é isso que acontece. Isso também Montessori fala. Eu uso o texto dela em alguns dos meus trabalhos, quando ela coloca de forma explícita. Você vê que em Anux ele tem uma linguagem, né, que não é tão explícita, mas está ali. Agora ele fala, né, é o egoísmo dos pais. E Montessori fala do adultismo. Então, o adulto é uma sociedade de adultos em que tem que prevalecer o que os adultos falam. Com isso, eles sabem o que é bem, o melhor para a criança. E dizem para a criança o que ela tem que fazer, o que ela tem que ser, como ela tem que comer, se vestir. Então, existem inteligências ativas e passivas, vivas e lentas, perseverantes, submissas, tirânicas, criadoras. Existem uma multiplicidade. A gente fala das inteligências múltiplas, falamos da inteligência emocional, tudo isso, hoje nós percebemos essas diferenças e valorizamos. Mas quem se interessa por tudo isso? Que ele tenha pelo menos um diploma. Como que a gente resolveu valorizar essa questão, né? Que as escolas, a criança entra na escola, não pode brincar. A criança tem que ser alfabetizada, porque ela já tem que ser a primeira da turma, porque ela, com 5 anos já está pensando que ela vai fazer no vestibular aos 17, 18 anos. E essa criança de 5 que quer brincar, que quer explorar, que isso que faz a sua inteligência se desenvolver, está sendo massacrada, tendo que ficar com o seu corpo preso naquela cadeira, na escola, para poder escrever, aprender a calcular, para poder, no futuro, ter o seu diploma. Isso é que é ser inteligente. Ah, sim, como ele é inteligente, ele vai dizer que a gente não deveria valorizar, rotular, dizer ele é inteligente, mas olhar para a pessoa e indagar como que essa pessoa é inteligente, como que ela demonstra a sua inteligência, o que ela faz, o que ela contribui, isso que importa. Até o nosso próximo encontro.